Olá, crianças, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço, né? Mas hoje eu tenho um videozinho muito especial. Como vocês sabem, hoje é dia da consciência negra. E por que esse dia é chamado de dia da consciência negra? A história que eu vou contar hoje é uma história verdadeira. E, infelizmente, não é uma história muito feliz. Ela se passa num lindo continente chamado África. Vocês já viram a África em filmes como O Rei Leão, em Madagascar, ou, por exemplo, Kirikou e a Feiticeira. Porém, esse não é um filme sobre animais. Essa não é uma história sobre animais, é uma história sobre pessoas. Muito antigamente mesmo, a África era lotada de gente, era cheia de gente, cheia de pessoas, de várias culturas diferentes, com várias histórias e vários caminhos diferentes. Eram pessoas incríveis, que tinham suas próprias culturas, seus próprios territórios, que guerreavam, que negociavam e que alguns sabiam ler, outros não. As histórias de Anansi, por exemplo, que eu conto no canal, vêm da África. E o povo africano era um povo diverso e maravilhoso. Era um povo cheio de riquezas, que sabia o valor do ouro e sabia também o valor das tradições. Eles povoavam todo o continente. Todo o continente. Porém, um dia, os europeus decidiram chegar às Índias. Só que para chegar às Índias, eles tinham que contornar a África. Era um caminho muito longo. E essa viagem dos portugueses tinha como objetivo acumular riquezas. Como ia demorar muito, eles não queriam esperar, eles pensaram, por que nós não exploramos esse continente que a gente está conhecendo? Não é que os portugueses nunca tivessem visto os africanos, mas era a primeira vez que eles tiveram a ideia de explorá-los. Então eles inventaram uma história bem louca de que os africanos eram amaldiçoados e falaram, olha, e se a gente escravizasse esse povo? E os portugueses começaram a capturar os africanos. Não levaram todo mundo, mas levaram bastante gente. Só não eram capturados aqueles que obedeciam aos portugueses, aqueles que não tinham condições para tomar. E assim, um continente que era rico e maravilhoso foi sendo cada vez mais explorado. E seu povo foi levado a trabalhar forçado em várias partes do mundo. Várias partes do mundo. As condições desses navios eram horríveis. Então, durante as viagens, aqueles que morriam eram abandonados no meio do caminho. Como se não valessem nada. E a nossa história vai continuar aqui no Brasil, no nosso país. Nós sabemos que o Brasil também é um país muito bonito e nós sabemos que o Brasil também é um país muito rico. E o Brasil foi um país que foi explorado também pelos portugueses. Nós fomos colonizados pelos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, haviam muitos povos indígenas, mas esses povos, muitos morreram pelas doenças que os portugueses traziam, pela escravidão que os portugueses impuseram e muitos fugiram para o interior. Quando os portugueses começaram a explorar a cana-de-açúcar, eles precisaram de mão de obra. Então eles trouxeram o trabalho dos africanos escravizados. E quando esses africanos chegavam aqui, nos navios, que eram chamados de navios negreiros, eles não ligavam em manter as pessoas do mesmo povo junto, pais e filhos juntos. Não. As pessoas eram vendidas de acordo com os interesses. E elas foram se espalhando, esses povos africanos foram se espalhando por todo o Brasil. Onde era preciso mão de obra, onde era preciso trabalho, eles eram levados. Mas eles não tentavam fugir, eles não tentavam lutar? Tentaram fugir, tentaram lutar, mas as armas dos portugueses
portugueses eram superiores, mas mesmo assim haviam vitórias. Haviam algumas vitórias. Pessoal, o Dia da Consciência Negra não é só a história da escravidão. É a história do Quilombo dos Palmares, na região de Alagoas, no Nordeste brasileiro. O Quilombo era um lugar para onde os escravos fugiam, os escravizados fugiam e se escondiam para fugir da dominação dos senhores. Alguns eram tão espertos que montavam quilombos dentro das cidades, mas a maioria fugia para o interior, para a mata fechada, onde era difícil de encontrar. E o maior quilombo de todos foi o Quilombo dos Palmares, que recebia pessoas escravizadas de várias partes do Nordeste. O Quilombo dos Palmares, ele era coordenado, ele era liderado por um homem chamado Zumbi dos Palmares. Algumas versões da história dizem que teve um zumbi só. Outros dizem que foram vários líderes que tinham o título de Zumbi dos Palmares. Mas a verdade é que dentro do quilombo eles viviam, trabalhavam, plantavam, cuidavam uns dos outros. Porém, um dia, o quilombo foi denunciado, foi descoberto. E as tropas portuguesas rapidamente foram lá sufocar a região, foram lá sufocar o território. Então, munidos das suas armas, eles cercaram todo o quilombo. E não pararam até que o quilombo fosse destruído. O dia 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência contra a escravidão. Vai demorar muito tempo para a escravidão acabar. Infelizmente, o Brasil vai ser o último país do mundo a acabar com a escravidão. E vai ser muitos séculos depois da luta de Zumbi dos Palmares. Faz 134 anos que a escravidão acabou no Brasil. Muito pouco tempo, se a gente pensar que houve mais de 500 anos de escravidão. Nós somos os descendentes desses africanos que vieram para cá escravizados. Nós somos afrodescendentes. E a nossa afrodescendência está por todo o Brasil. A escravidão acabou, mas o preconceito não. Ainda há muito poucas pessoas negras na política, no comando das grandes empresas. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito racista. A toda hora nós vemos casos de racismo na televisão. Isso é um reflexo da época em que nós fomos escravizados. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia para nós termos orgulho da nossa africanidade, das nossas histórias, do nosso passado e da presença da cultura africana em nós, da negritude do povo brasileiro e de tudo que essa africanidade trouxe para a gente. O Brasil é um país afrodescendente, mesmo que nós acreditemos ou não consigamos enxergar onde essa afrodescendência está. Na nossa língua existem palavras de cultura africana, existem histórias que vieram da África, existem comidas que vieram da África. Muito do nosso país foi construída pela mão dos africanos que vieram para cá, nossos ancestrais, as pessoas de quem nós somos descendentes. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia de se pensar em história, de se lutar contra o preconceito e de ter orgulho de nós mesmos. O que você acha de perguntar para a sua professora quais são essas palavras, quais são essas comidas, quais são essas histórias? Eu acho que vocês vão ter muita coisa legal para aprender. Então é isso, pessoal. Aproveitem o dia de hoje para refletir e eu espero que vocês tenham um bom dia da consciência negra, principalmente aprendendo pelo orgulho de quem nós somos. Um grande abraço e até a próxima história.